Existem muitos espíritos perigosos no mundo de Jujutsu Kaisen, que são conhecidos como maldições, assumindo formas bem estranhas e hediondas. Com o tempo, essas maldições podem desenvolver poderes e habilidades únicas, e se tornam oponentes incrivelmente fortes, que dão trabalho até mesmo para os feiticeiros mais poderosos. Essas maldições formidáveis são consideradas maldições de grau especial, e possuem um nível de força acima de qualquer outra maldição. Então nesse vídeo você vai conhecer todas as maldições de grau especial que tiveram alguma relevância na obra e conhecerá todos os seus poderes e habilidades. E se liga que as últimas maldições dessa lista eu tenho certeza que você vai se surpreender. As maldições em Jujutsu Kaisen são a forma consciente que a energia amaldiçoada de algum lugar toma para si depois de um certo período. Essa energia emana das emoções negativas dos seres humanos, ou seja, é algo natural, e pode ser manipulada por feiticeiros Jujutsu ou se transforma nesses espíritos. Locais como hospitais, cemitérios e escolas são fontes massivas de energia amaldiçoada, e portanto, de espíritos amaldiçoados. Pontos onde aconteceram acidentes, assassinatos ou coisas do tipo também são núcleos poderosos de maldições. Geralmente espíritos amaldiçoados são fortes, mas não possuem inteligência ou a habilidade de formular algum tipo de fala complexa. No entanto, existem maldições mais poderosas, totalmente conscientes e com um grande intelecto, que nascem da energia emanada por medos primitivos dos seres humanos. Medo da natureza e das florestas, medo do oceano, medo de terremotos e vulcões, medo da própria sociedade. Esses espíritos são os mais poderosos, encarnando desastres naturais. Além disso, conforme os anos passam, as maldições podem desenvolver habilidades e se tornarem adversários formidáveis. As maldições mais poderosas são intituladas de grau especial e podem ser ameaças até mesmo para os melhores feiticeiros. E nesse vídeo você vai conhecer todas as maldições de grau especial já mostradas em Jujutsu Kaisen. Mas antes, se você não quiser ser pego por uma expansão de domínio, já vai deixando seu ultra like no vídeo e aproveite e já se inscreve no canal se você for novo por aqui. Com um like e inscrição no canal, você ganha uma barreira protetora do Ultra Nerd, que protege você de qualquer técnica amaldiçoada. Ah, e um aviso importante, com certeza esse vídeo vai ter spoilers do mangá, então assista com cautela, fechou? Você foi avisado, hein? Agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Ryomen Sukuna. Começando pelo espírito amaldiçoado especial mais forte da série e provavelmente o personagem mais poderoso da obra, Sukuna é indiscutivelmente o rei das maldições. Desde o seu surgimento durante a Era Heian, mais conhecida como a Idade de Ouro do Jujutsu, o Sukuna reinou como o espírito amaldiçoado mais mortal e poderoso de todos. Antes de se tornar o rei das maldições, Sukuna era um feiticeiro humano incontrolável e extremamente poderoso. Só que como Sukuna era um cara do mal, totalmente maligno, após a sua morte ele se tornou um espírito amaldiçoado, e sua maldição era forte demais para que o seu corpo fosse totalmente destruído. Então, os seus 20 dedos restantes foram classificados como objetos amaldiçoados e envoltos em cera de sepultura para selar sua maldição. No presente, o Sukuna foi encarnado em Yuji Tadori, isso porque o Yuji acabou comendo um de seus dedos amaldiçoados, que contém o seu poder fragmentado. Ah, e só para você saber, existe uma chance quase nula de que o Sukuna consiga encarnar em quem coma um de seus dedos, mas se isso acontece, ele ganha um corpo físico e humano no processo. E foi exatamente isso que aconteceu com Itadori após ele consumir o primeiro de seus 20 dedos. Com isso, o Sukuna pode criar uma metamorfose no seu hospedeiro, como criar olhos e bocas por diferentes partes do corpo do seu receptáculo, o que permite com que ele veja e fale sem controlar o corpo do hospedeiro. O Sukuna possui uma energia amaldiçoada enorme, que é semelhante à de Satoru Gojo em extensão, mas com a diferença de que a energia de Sukuna é completamente maligna. Em certo momento, até mesmo Satoru afirmou que enfrentar o Sukuna seria complicado. Então você imagina o poder de uma maldição que fez o personagem mais convencido da obra admitir que seria uma luta difícil. O Sukuna mostrou ser extremamente superior ao Jogo em força, velocidade e resistência, e vale lembrar que o Jogo era a maldição mais poderosa entre os aliados de Suguru Geto. Tirando Satoru, o Sukuna é o único que usa uma expansão de domínio e técnicas amaldiçoadas reversas, o que deixa claro seu título de Rei das Maldições. Com a técnica amaldiçoada reversa, ele consegue curar seres mesmo que estejam à beira da morte, além de conseguir recuperar membros perdidos em um instante.
Até agora não há certeza sobre a técnica inata de Sukuna, mas sabemos que ele possui um ataque cortante que é capaz de fatiar espíritos amaldiçoados facilmente. Ele também pode usar chamas para ataques de longo alcance, que são tão poderosas que podem superar o fogo de Jogo, que é uma maldição de grau especial com poderes extremamente destrutivos. E para finalizar, ele tem a técnica de expansão de domínio, que é o Santuário Malévolo, que cria um santuário budista decorado com caveiras. Essa expansão de domínio tem uma característica única. Ela não cria um espaço com barreira, mas ela tem uma área bem aberta baseada em um voto obrigatório, que se baseia em Sukuna deixar uma rota de fuga, mas isso acaba aumentando o raio de efetividade dos cortes em 200 metros. Então tudo no alcance de 200 metros será atingido sem nem saber de onde vieram os ataques. Portadores de dedos. Os portadores são espíritos amaldiçoados de classe especial que surgem para proteger e carregar os dedos de Sukuna. Ou melhor dizendo, eles são basicamente maldições que comeram um dos dedos de Sukuna e que por conta disso se tornaram muito mais poderosas do que teriam sido de outra forma. Os portadores conseguem usar a expansão de domínio de maneira parcial. Eles são extremamente poderosos, eles são rápidos, eles conseguem manipular energia amaldiçoada e carregam um dedo de Sukuna em uma abertura em seu peito como sua fonte de poder. Ainda que possuam um grande poder, os portadores não possuem muita inteligência nem consciência do que são. Eles fazem tudo que uma maldição comum faz, mas como eu disse, eles são mais fortes por portarem dedos do Sukuna. Eles são semelhantes ao Sukuna em alguns aspectos. Eles são cruéis em seus atos e brincam com seus oponentes, muito parecido com a personalidade do Sukuna. Só que eles não espalham muito dessa maldade, já que eles ficam em seus pontos de origem e atacam somente seres que entram ali. O primeiro portador que aparece no anime, ele desafia e enfrenta o próprio Sukuna, mesmo ele sendo uma manifestação de um de seus dedos. Já o segundo portador, ele aparece no arco do Útero Amaldiçoado e trava uma luta contra o Megumi, mas no final ele acaba sendo derrotado. Mahito. O Mahito é um espírito amaldiçoado, sádico e imaturo que gosta de brincar com as emoções humanas. Ele acredita que nasceu de transgressões humanas e se considera a própria manifestação do ódio dos humanos uns pelos outros. Por conta disso, o Mahito acredita que os humanos devem ser extintos e os espíritos amaldiçoados devem governar em seu lugar. O Mahito tem um traço importante, que é evoluir cada vez mais toda vez que ele luta, e isso faz com que ele fique cada vez mais habilidoso no uso de sua técnica. E um exemplo disso é o modo como ele vence Kokishi e Mekamaru. Outro ponto foi ele ter compreendido o Boogie-Woogie de todo e ter conseguido reagir a ele. A sua energia amaldiçoada é imensa, e com isso ele é capaz de usar a sua técnica amaldiçoada repetidamente sem esgotar sua energia. Além disso, ele mostrou que pode usar o Black Flash praticamente à vontade, que é uma técnica que amplifica em muito um ataque físico quando a energia amaldiçoada é aplicada a ele em 1/1000º de segundo, aumentando significativamente a força do golpe. A sua técnica inata de transfiguração ou mutação ociosa permite que ele seja capaz de alterar a forma de uma alma, seja a dele próprio ou de quem ele toca fisicamente. Com isso, ele pode desfigurar o corpo de suas vítimas, ele pode alterar a sua própria forma, curar as suas feridas e transformar os seus membros em armas. Quando ele causa essas deformações, o corpo dele ou do seu alvo é transformado porque o molde do corpo físico depende do molde da alma em Jujutsu Kaisen. Então se a alma está arrebentada, o corpo vai pelo mesmo caminho e também fica arrebentado. Mas no caso do Mahito, se ele transfigura a si mesmo, é obviamente só coisa boa, porque aí ele pode criar asas para voar, armamentos em seu corpo e por aí vai. O Mahito com essa técnica, ele também pode criar um clone, mas o seu clone não pode transfigurar outras almas, mas apenas mudar a sua própria forma. Outra questão é que o Mahito é fraco contra ataques que acertem a alma. E ainda tem um porém, se o seu clone for acertado na alma, os danos também passam para o Mahito original. Como quando a Nobara usou a sua ressonância no Mahito clone, que sofreu os danos e acabou passando eles para o seu corpo original. Uma parte importante da sua técnica é quando ele junta almas com rejeição e depois ele faz essas almas se repelirem. Isso faz com que seja gerado um ataque massivo enorme. Ele também pode criar os humanos transfigurados com baixa rejeição de almas, que podem atacar os oponentes de Mahito por conta própria. Quando o Mahito encontrou a verdadeira essência de sua alma, ele desbloqueou um novo corpo mais forte, o corpo espiritual instantâneo da morte distorcida. Nessa nova forma, o Mahito é visivelmente mais musculoso e monstruoso, tendo alguma semelhança com Hanami. Esse corpo também é extremamente resistente, como mostrado quando os socos de Itadori não tiveram nenhum efeito sobre ele. Para ativar essa forma, o Mahito precisa arrancar o seu rosto humano, e ele pode se transformar de volta em sua forma original no momento que ele quiser, ou quando ele sofrer danos pesados.
Uma Rito também pode criar uma barreira que isola a área de outras pessoas ou de uma pessoa específica que queira entrar. E por fim, a sua expansão de domínio cria um ambiente onde ele é automaticamente conectado com as almas de qualquer um, o que permite que ele possa transfigurar quantas almas ele quiser ali dentro. O seu controle sobre essa técnica é flexível o suficiente para que ele seja capaz de ativá-la por intervalos de apenas 0,2 segundos. Hanami. Hanami é a maldição da negatividade da relação humana com a natureza. Ele é o tipo de espírito que cuida do planeta que os humanos vêm abusando há milhares de anos. E por conta disso, ele deseja apenas matar humanos como uma forma de sacrifício para um mundo melhor. Essa maldição vingativa imaginária de grau especial é bem poderosa. Os atributos físicos de Hanami são acima de Maki, Itadori e Todo, já que ele enfrentou esses dois últimos simultaneamente. E isso tudo é melhorado pela regeneração que ele tem por ser uma maldição, que por ser feito de energia amaldiçoada, ele pode se recuperar tranquilamente. Tanto que ele se regenera dos vários flash negros e até do vazio roxo do Satoru Gojo. A sua energia amaldiçoada é um outro elemento importante para os seus atributos, já que ele pode usá-la para ficar mais forte e mais resistente. Tanto que, naturalmente, ele já conseguia suportar a fala amaldiçoada de Toge e resistir a golpes cortantes e impactos de todo tipo. Isso porque Hanami é literalmente casca grossa. A sua técnica inata é a planta do desastre, que é ele materializando plantas mutantes a partir da sua energia amaldiçoada. E daí ele pode manipulá-las para diferentes efeitos, como se fortificar com a energia amaldiçoada do alvo. Hanami pode alimentar a flor de seu braço direito através da energia vital da natureza, que logo vira a energia amaldiçoada que ele usaria para invocar a sua expansão de domínio, que não foi revelada. Mesmo assim, a maldição ainda tem a técnica de amplificação de domínio, que age como uma aura que envolve o seu corpo e permite que o usuário empurre a sua extensão territorial contra outros ataques. E assim, ele pode neutralizar todas as técnicas amaldiçoadas com as quais ele entra em contato. É uma técnica roubada, mas ela impede que você use a sua técnica inata, ou seja, ou você usa um ou você usa outro. Por fim, Hanami tem uma presença oculta que passa despercebida até por feiticeiros como Satoru Gojo. Isso acontece porque ele tem uma presença de um espírito regular, mesmo ele sendo uma maldição. E essa presença oculta é melhorada ainda mais pela movimentação dele por raízes no subsolo, sendo uma união bem poderosa para escapar de seus inimigos ou mesmo para atacá-los. Jogo. O Jogo é um espírito amaldiçoado vingativo imaginário de grau especial. Ele surgiu do medo da humanidade por desastres naturais relacionados a vulcões, e é uma maldição poderosa, sendo a mais forte entre o grupo de Kenjaku. Entre as maldições, ele só é superado por Rika e pelo Sukuna, e entre os feiticeiros, somente os de grau especial conseguem ter alguma chance contra ele. O Jogo é uma maldição de grau especial que, em atributos físicos, é apto o suficiente para superar a velocidade de Nanami, Maki e Naobito facilmente. E vale lembrar que o Naobito era dito como o feiticeiro mais rápido depois do Satoru Gojo. E a sua resistência é suficiente para suportar surras do Satoru e do próprio Sukuna, dois dos seres mais poderosos de toda a obra. Segundo Geto, a energia amaldiçoada de Jogo foi estimada sendo suficiente para se equiparar a pelo menos 8 ou 9 dedos do Sukuna. Ele usa o seu Jujutsu na forma de ataques de fogo e lava, podendo incinerar por completo pessoas comuns e até mesmo feiticeiros Jujutsu sem nenhum grande esforço. A sua energia amaldiçoada é tão grande que suas construções podiam assumir forma física, como o meteoro em Shibuya. Ele estava em um nível completamente diferente e acima de maldições como o Dagon, que já é uma maldição muito poderosa por si só. O Jogo também é possuidor de uma das técnicas mais destrutivas, que são as chamas do desastre. Com essa técnica amaldiçoada, ele invoca mini-vulcões que liberam erupções extremamente poderosas, além de ser capaz de criar e controlar a lava e chamas. E essas chamas podem ficar tão quentes que chegam até mesmo a mudar de cor, passando a assumir uma cor roxa. Ele também pode invocar grandes insetos que explodem ao picarem as suas vítimas, e ainda pode criar um gigantesco meteoro de fogo e arremessá-lo em seu alvo, que pode causar danos até mesmo no Sukuna, que já admitiu que não teria saído ileso se ele fosse atingido por essa bola de fogo. A expansão de domínio de Jogo cria um interior de um vulcão, que ele tem controle total e ele pode usar para incinerar instantaneamente qualquer um que esteja em sua área. E assim como Hanami, ele também pode neutralizar técnicas amaldiçoadas usando uma amplificação de domínio. Dagon. O Dagon é um espírito amaldiçoado de grau especial, nascido do medo de desastres naturais baseados na água. E por conta disso, ele tem uma aparência semelhante a uma espécie de polvo, sendo bem parecido com o Davy Jones lá dos Piratas do Caribe.
Ele fazia parte do grupo de espíritos amaldiçoados de Mahito como um útero amaldiçoado, mas depois de ser atacado e passar pelo trauma emocional de perder um camarada, o Dagon foi capaz de abandonar a sua forma de útero amaldiçoado e evoluir para um estado de ser muito mais poderoso. Dagon é um baita combatente e faz jus ao seu grau especial. Ele possui grandes quantidades de energia amaldiçoada e a capacidade de manipular e manifestar a água. Um exemplo disso é que uma onda de água dele deixa a onda de água do Max Elefante do Megumi no chinelo, como foi dito pela Maki. Dagon em sua forma totalmente liberada é muito mais poderoso do que a sua forma de útero amaldiçoado e pode rivalizar com a força de seus aliados de grau especial. A técnica amaldiçoada de Dagon, chamada Marés do Desastre, pode trazer água e criaturas aquáticas e marinhas em grande quantidade. E ele ainda pode manipular essa água até certo ponto, mesmo na forma de um útero amaldiçoado. O Dagon também pode convocar inúmeros monstros marinhos Shikigami, que atacam e mordem violentamente os seus oponentes. Já a sua expansão de domínio é basicamente uma ilha tropical, bem bonita e ensolarada, mas que só tem de bonita a sua paisagem mesmo, porque a água ao seu redor está repleta dos terríveis Shikigamis marinhos de Dagon, que na primeira oportunidade irão estraçalhar os seus oponentes. Keitizo. Keitizo é um dos 9 filhos que nasceram do útero amaldiçoado, que vieram de uma mulher capaz de dar à luz a filhos espirituais amaldiçoados. Ele é o irmão mais novo de Chozo e Ezo, e também o mais fraco entre eles, só que ele parece muito mais uma maldição do que os seus irmãos, que são mais humanoides. Ele tem um rosto pequeno na parte superior da sua cabeça e uma boca gigante logo abaixo dela. Ele e os seus irmãos haviam sido selados quando ainda eram fetos e estavam sendo mantidos na escola técnica de magia, mas foram roubados por Mahito e implantados em humanos normais para que pudessem renascer. Desde então, os 3 se tornaram aliados de Mahito e Suguru Geto para enfrentarem os feiticeiros de Jutsu. O Keitizo e o seu irmão Ezo foram encarregados de recuperar um dos dedos de Sukuna, e apesar dos dois terem sido derrotados por alguns alunos, eles quase mataram esses estudantes que encontraram no caminho. O Keitizo pode manipular o sangue corrosivo do seu corpo para envenenar os seus alvos, e ele geralmente faz isso vomitando rajadas de sangue podre em seus oponentes, que causam boas queimaduras no local atingido. Ele também era capaz de utilizar a técnica de envenenamento da decadência, que podia envenenar e decompor o corpo do seu alvo. Essa técnica infecta o alvo com um padrão floral que decompõe o corpo da vítima com um veneno especial. Qualquer pessoa atingida pelo sangue de Keitizo pode ser infectada com essa técnica, mesmo que não seja ele quem a ativou. Em um momento, ele consegue surpreender o Itadori com um jato de veneno, o que já podemos considerar como um grande feito. Só que no fim das contas, ele acabou sendo derrotado pelo esforço combinado de Itadori e Nobara. Ezo. Ele também é um dos 9 filhos que nasceram do útero amaldiçoado e que foi encarnado pelo grupo de Mahito para ajudar as maldições dominarem o Japão. Logo, ele é irmão de Keitizo e Chozo. Mesmo que tenha sido derrotado, o Ezo era um ser bem poderoso, que deu trabalho para Nobara e para o Itadori. Ele tinha uma boa quantidade de energia amaldiçoada, ele tinha uma habilidade física para enfrentar Itadori frente a frente por alguns momentos e era mais poderoso que o seu irmão Keitizo, mas ainda era abaixo de Chozo. A técnica inata de Ezo concede a ele um sangue corrosivo que pode envenenar e decompor o corpo do seu alvo, além de permitir que ele possa remodelar e manipular o seu sangue usando técnicas especiais. Ele também pode remodelar o sangue que flui de suas costas, transformando ele em asas semelhantes à de uma vespa. Com essas asas, o Ezo ganha muito mais mobilidade, bem como ele também pode disparar linhas de sangue extremamente rápidas que possuem longo alcance. E por fim, ele pode infectar qualquer pessoa tocada pelo seu sangue com a sua técnica de decadência, que cobre parte do corpo do inimigo com um padrão de desenhos florais. Mas isso não é moleza feito flores, porque aquele atingido por isso provavelmente morrerá em 15 minutos, pois será o seu corpo decomposto com um veneno especial. Chozo. Nascido como um híbrido de um humano e um espírito amaldiçoado e com o sangue da família Kamo correndo em suas veias, o Chozo, assim como seus irmãos Keitizo e Ezo, é um dos 9 filhos que nasceram do útero amaldiçoado, tornando-se um ser híbrido criado a partir das pesquisas realizadas pelo ancestral da família Kamo. O Chozo se parece com um simples humano, e até possui algumas características humanas, como a sua forte ligação e amor pelos seus irmãos. Mas não se engane, porque em batalha ele é literalmente um monstro e faz jus ao seu grau especial. Além dele ser um mestre em taijutsu e combate corpo a corpo, ele é um forte usuário da técnica amaldiçoada de manipulação de sangue. E ele pode usar essa técnica por um bom tempo, já que ele não vai morrer pela perda de sangue, pois ele consegue converter a sua energia amaldiçoada em sangue. Ou seja, a técnica só acaba quando a energia amaldiçoada dele se esgotar.
coisa que é bem complicado, afinal, ele é em partes uma maldição de grau especial. E mesmo que inicialmente ele existisse na forma de um objeto amaldiçoado, ele era inteligente e autoconsciente mesmo nessa forma, o que permitiu que ele fosse aprimorando o uso de suas técnicas amaldiçoadas por 150 anos. No momento em que ele foi encarnado, o Chozo já havia dominado a manipulação de sangue a um nível que superava em muito o atual Noritoshi Kamo, o que faz dele o maior usuário dessa técnica atualmente. Como o Chozo existe há 150 anos, uma de suas maiores armas era o seu incrível nível de sabedoria, que junto com o seu domínio sobre a manipulação de sangue, permitia que ele tivesse total liberdade de experimentar e utilizar suas habilidades de maneiras únicas, aplicando essa técnica de muitas maneiras diferentes durante as batalhas. O seu sangue também era venenoso, assim como o de seus irmãos, então vocês sabem, um cortezinho já causa uma morte lenta ao corpo do alvo. O sangue entra em vigor rapidamente e drena a resistência de sua vítima, fazendo com que ela se sinta com falta de ar. O Chozo representa em tudo o que faz, porque ele conseguiu bater de frente com Naoya e conseguiu se opor ao Itadori. Ou seja, o cara é um guerreiro formidável quando une as suas habilidades marciais com a sua técnica sanguínea. Rika Orimoto. A Rika era uma amiga de infância de Yuta Okkotsu, que morreu tragicamente quando foi atropelada por um carro. Após a sua morte, o espírito de Rika foi amaldiçoado e se transformou em um poderoso espírito amaldiçoado vingativo de grau especial. A Rika era tão apegada a Yuta que passou anos assombrando o garoto como uma maldição. Até que Yuta se juntou à escola de Jujutsu e finalmente encontrou uma maneira de quebrar a maldição de Rika, libertando assim o seu espírito. A Rika se tornou um espírito vingativo tão poderoso que até Geto, um ávido colecionador de poderosos espíritos amaldiçoados, a apelidou de Rainha das Maldições. Ela pode se manifestar e aplicar golpes poderosos, que destruíram maldições e ajudaram a atacar e se defender de Geto, que é um bom combatente. A energia amaldiçoada de Rika é praticamente infinita, tornando ela extremamente poderosa, a ponto de ser quase impossível exorcizá-la. O Yuta só podia acessar uma pequena quantidade de seu poder de cada vez enquanto ele estava amaldiçoado. A manifestação completa de Rika permite que ela copie técnicas amaldiçoadas, tornando Yuta capaz de utilizar qualquer uma delas, como quando ela convocou um megafone que permitia Yuta usar a fala amaldiçoada da família Inumaki. Como um espírito amaldiçoado totalmente manifestado, a Rika pode usar ataques físicos, bem como Jujutsu. Em sua primeira manifestação, ela rasgou um espírito gigantesco com as próprias mãos. Em sua segunda manifestação completa, a Rika foi capaz de assumir uma forma um pouco menor para ajudar o Yuta de forma mais adequada diretamente na batalha, tornando-se uma luta de 2 versus 1 contra Geto. Ela pode lutar ao lado de Yuta, ela pode aumentar a sua mobilidade carregando ele, ela pode bloquear ataques recebidos e até mesmo carregar os seus aliados feridos usando um saco escuro feito de energia amaldiçoada. Ao prometer a sua vida a Rika e se juntar a ela após a morte, para que possa se apaixonar por toda a eternidade, o Yuta planejou se sacrificar para superar os limites da energia amaldiçoada. Isso abriu os olhos de Rika e a transformou em um estado ainda mais poderoso, capaz de liberar um feixe de energia de amor puro, uma rajada que destroçou grande parte de Geto, assim como superou a sua técnica Uzumaki, que fundia 4.461 maldições diferentes em uma só. Ou seja, uma baforada de energia da Rika consegue derrotar 4.461 espíritos amaldiçoados de diferentes graus e poderes de uma só vez. Deidade da Varíola. Essa é uma maldição especial de Geto e ela era um espírito amaldiçoado vindo do temor e ódio da humanidade pela varíola. A técnica amaldiçoada da divindade da varíola começa quando ela prende o seu alvo dentro de um caixão apertado. Só que não para por aí, porque o que acontece é o seguinte: a maldição prende o alvo no caixão e com movimentos de mão ela faz cair uma lápide gigante em cima dele, o que causa danos pesados e enterra o caixão no subsolo. E uma vez que a lápide é colocada, a maldição da doença começa uma contagem regressiva de 3 até 1. Então, se o adversário não sair do caixão em 3 segundos, ele pega a doença da varíola e acaba morrendo depois de pouco tempo. O que acontece também é que essa técnica só pega um alvo por vez, e ela escolhe instintivamente quem tiver mais energia amaldiçoada. Então existe essa fraqueza, porque a maldição é meio idiota, e ela pode ser distraída com o alvo mais fraco agitando a sua energia amaldiçoada, enquanto o mais forte suprime a sua energia, por exemplo. E utilizando sinais de mão, ela também pode ativar a sua expansão de domínio, que prende instantaneamente o oponente dentro dele. O próprio domínio é um cemitério condizente com o tema das habilidades da maldição da doença. O golpe automático concedido pelo domínio aprimora a técnica amaldiçoada e garante a morte do alvo, uma vez que as condições sejam cumpridas.
Bom, é isso, a deidade foi exorcizada e a sua técnica funciona exatamente dessa maneira. Tamamo no Mae. Esse é um espírito amaldiçoado vingativo imaginário e um dos 16 de grau especial catalogados. Ele foi controlado e usado pelo Suguru Geto através de sua técnica de manipulação de espírito amaldiçoado. Como esse espírito amaldiçoado é uma das 16 maldições de grau especial, essa classificação reflete bem a sua força. No entanto, as suas habilidades são completamente desconhecidas. O Geto convocou essa maldição ao lado de sua técnica Maximum Uzumaki, mas ela acabou sendo destruída pelo ataque final de Yuta e Rika. Kushisaki Onna. O Kushisaki é um espírito amaldiçoado de um nível desconhecido, que possui a capacidade de se comunicar e pode até lançar uma expansão de domínio. Ela pode conjurar um pequeno par de tesouras energizadas por energia amaldiçoada, e também pode manifestar várias tesouras muito maiores que aparecem automaticamente dentro do seu alcance para cortar os membros do seu oponente. Na sua expansão de domínio, ela prende o alvo e deixa ele sujeito a ser atingido pelas tesouras que ela produz, que surgem do nada e tentam cortar o seu adversário. E esse domínio inato só é liberado quando o alvo responder a sua pergunta, mas o duro é que não dá para saber o que a maldição vai perguntar, já que para o Toji, ela perguntou se era bonita. E se Kushisaki ficar insatisfeita com a resposta, a sua técnica será ativada assim que o domínio for dissipado. Kurourushi. Foi um espírito amaldiçoado de grau especial que nasceu do forte desdém que a humanidade compartilha por baratas. E ele é um dos 16 espíritos amaldiçoados de grau especial registrados. As suas habilidades como uma barata amaldiçoada são o que tornam Kurourushi excepcionalmente perigoso. E por ser um espírito amaldiçoado de barata, obviamente ele tem características corporais desse inseto, sendo praticamente um monstro barata. Ele foi liberado da manipulação de espírito amaldiçoado de Kenjaku para participar do jogo de abate como um jogador. E embora geralmente ele haja no instinto de satisfazer o seu apetite sem fim, o Kurourushi era inteligente o suficiente para entender as regras do jogo, e podia até mesmo se comunicar. A técnica inata de Kurourushi parece estar diretamente ligada à sua fisiologia como uma maldição de barata. Ele pode produzir e controlar enxames voadores de inúmeras baratas devoradoras de homens, que são capazes de arrancar a carne de um ser humano em questão de segundos. Cada barata manifestada é real e reforçada com energia amaldiçoada. Um único inseto desse não é um problema, mas um enxame completo é uma séria ameaça até mesmo para um poderoso feiticeiro de Jujutsu. Além disso, ele pode usar uma técnica de extensão que invoca insetos amaldiçoados que carregam sacos cheios de líquido que cegam o seu alvo quando são perfurados. Ele também possui uma espada feita de uma lâmina encantada que mistura vida e morte. Existem 6 recipientes de disparo na frente dessa espada, que lançam ovos de inseto amaldiçoados em seu alvo. Os ovos eclodem instantaneamente dentro da vítima, originando maldições de insetos que saem de dentro do corpo do alvo, rasgando a sua pele. E mesmo que os insetos amaldiçoados de Kurourushi sejam a sua arma mais perigosa, ele também é muito bom em uma batalha individual. Usando as suas estranhas habilidades de insetos, em conjunto com o uso de uma arma de ferramenta amaldiçoada, o Kurourushi foi capaz de dominar momentaneamente Yuto Kotsu, um feiticeiro prodígio que perde apenas para Satoru Gojo. Dá um medo só de pensar que muitas maldições ainda vão aparecer no mangá e no anime, mas a gente faz um outro vídeo falando delas também. Acho que esse resumo que a gente deu de cada um deu para deixar claro o poder das maldições e como elas ainda vão causar muita destruição. Depois de tudo isso, você precisa admitir que a gente merece aquele seu ultra like e o seu comentário. Pô, interage aí, exorciza o like e acrescenta alguma coisa nos comentários, ou dá alguma sugestão. Senão o espírito amaldiçoado do distúrbio da insônia não vai deixar você dormir. Acho que você entendeu o recado.